E venha, meu Pai, estar falando conosco em nome de Jesus Cristo. Amém? Podeis se assentar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Irmãos, preste atenção nesta noite, porque, aleluia, em primeiro lugar nós iremos, aleluia, participar do sangue do corpo de Jesus Cristo. E daqui a pouco nós iremos, aleluia, fazer o nosso culto em adoração ao nome santo, aleluia, de Jesus Cristo. Nós lemos, meus amados irmãos, no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo, aleluia, de número 17, quando começa, aleluia, a dizer: nisto, porém, que eu vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Na época, meus amados irmãos, do apóstolo Paulo, ele, aleluia, vem escrever esta carta, aleluia, aos Coríntios, porque, aleluia, o povo lá de Corinto era um povo, aleluia, que não estava andando de acordo com a vontade, aleluia, do Senhor. Eles se reuniam em tempo para poder estar participando, aleluia, da Santa Ceia. Só que, meus amados irmãos, eles não conseguiam, aleluia, celebrar a ceia do Senhor de uma maneira correta, porque havia a dissensão no meio da igreja. A dissensão, meus amados irmãos, ela atrapalha, aleluia, muito o crescimento da obra do Senhor. E você vê, meus amados irmãos, e analisa todo o período a qual, aleluia, tem esse ministério. E por que, aleluia, muitas das vezes foi necessário passar por esse período, por aquela provação, e Deus não deu crescimento, aleluia, naquela época. Sabe por quê? Por causa da dissensão. Eu gostaria de te dizer nesta noite uma coisa: toda família, todo casal, aonde há dissensão no meio, é impossível as coisas darem certo. Vamos colocar um exemplo: casal, aleluia, que vive brigando, casal, aleluia, que vive em discussão dentro da tua casa, casal, aleluia, que vive em pé de briga. Sabe o que acontece? As coisas não dão certo. Agora muda tua mente, aleluia, para uma empresa, aonde que os chefes, aleluia, da empresa ficam um brigando, aleluia, com o outro, falando mal, discutindo. É impossível esta igreja, esta empresa crescer
de uma maneira maravilhosa. E na igreja de Corinto, aleluia, tinha essa briga, essa dissensão, porque lá era muita gente, e uma parte, aleluia, da igreja, as pessoas tinham posses, mas a maioria, irmãos, eram pessoas, aleluia, tudo pobre. E naquela época, cada um tinha que levar de casa a ceia para comer lá na igreja. E o rico, aleluia, ele se punha à parte e levava aquelas coisas maravilhosas para poder comer. E o pobre, por sua vez, não tinha quase nada. Quem sabe somente um copo, aleluia, de vinho e também um pedaço, aleluia, de pão. E ali começava, irmãos, pelo rico, comendo, se alimentando, aleluia, e quando, aleluia, eles nem percebiam, a Bíblia diz que já estavam embriagados. E agora o pobre não tinha quase nem o que comer. E Paulo ficou, aleluia, preocupado com esta situação. Você sabe, meus amados irmãos, que para tudo, aleluia, há uma consequência. Vai lá no versículo de número 26, e está escrito assim, ó: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, aleluia, você nesta noite. Santo Deus. Examine-se, aleluia, você que já é batizado. Examine-se, você que já está em comunhão com a igreja. Faça uma reflexão nesta noite e volte a sua mente, aleluia, durante este mês que nós, aleluia, passamos, e começa a analisar a sua vida. Examine-se o homem a si mesmo. Primeiro, aleluia, tem que se examinar para depois estar participando do sangue e do corpo do Senhor. Aleluia. Deus. Quantos não teriam condições de participar desta noite? É só você ver, aleluia, porque chegar na igreja e muitas das vezes criticar, tentar, aleluia, falar, rebater, porque é que não participou, aleluia, da ceia, como se isso aqui, irmãos, aleluia, fosse para qualquer pessoa chegar e comer. Não, para tudo há uma consequência. Olha que ele falou que por causa disso há muitos entre vós fracos e doentes e muitos que morrem. Muitos já morreram
porque tomaram a ceia do Senhor indignamente. E nesse mês, aleluia, que você passou, será, aleluia, que você, aleluia, vigiou muito? Será, aleluia, que você não vigiou nada? Será quais foram, aleluia, os tipos de pecados, aleluia, que você, aleluia, cometeu? Porque nós, irmãos, que estamos na igreja, cometemos pecado, mas pedimos perdão a Deus. E a palavra do Senhor diz que o Senhor, o nosso Deus, Ele é fiel para perdoar os nossos pecados. Aleluia, Deus. Então todo pecado, aleluia, que você cometeu neste mês, se você se arrepender e pedir a Deus perdão, Deus, Ele tem poder para perdoar os pecados. Graças a Deus. Pastor, então por que é, aleluia, que a Bíblia diz que há muitos fracos, muitos doentes e muitos que já morreram? Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes estão vivendo uma vida baseada no pecado. Quer ver um exemplo? O camarada se separa da sua mulher, casa-se com outra. A Bíblia diz que ele está em adultério, não é isso? E ali esse casal, esse novo casal, passa a membrar numa igreja. Ele, divorciado, casa-se com uma mulher, a Bíblia diz que está em adultério e estão membrando na igreja. E todo mês, irmãos, a mesma coisa, participa do sangue e do corpo do Senhor. Você acha que eles estão tomando, aleluia, o cálice que está aqui na minha mão para a saúde deles? O pão que está aqui na minha mão para a saúde deles? Ao invés do sangue do corpo de Jesus dar vida à pessoa, aquilo ali, irmãos, está se tornando um veneno, aleluia, para aquela pobre alma. E todo mês tomando aquele veneno, todo mês tomando aquele veneno. A Bíblia diz que a pessoa, ela passa a ser fraca, não tem forças para nada. Quem vive, aleluia, no pecado não pode estar participando do sangue e do corpo de Jesus. Aleluia, Deus. É verdade. Quem vive na prática do pecado não pode estar participando do sangue e do corpo de Jesus. Pecador você é, mas você não pode viver na prática do pecado. Analise aí, eu só dei um exemplo, mas são vários e vários e vários e vários exemplos. Será que tem alguém aqui nesta noite vivendo na prática do pecado? Santo Deus. Será que você nesta noite está vivendo na prática do pecado? Cuidado, porque o apóstolo Paulo, ele falou: examine-se o homem a si mesmo. Talvez o pastor não tenha poder para te examinar, mas você tem que se examinar e ver se realmente você tem a condição, para que você não fique fraco, para que você não fique doente e para que você não morra. Aleluia. Deus poderoso. É um remédio, irmãos, que cura a enfermidade, mas também, aleluia,
Você vai tomar, vai te dar vida, se tudo estiver de acordo, mas se não estiver de acordo, vai te matar. Por que é que você está fraco na presença do Senhor? Por que é que você não tem forças para orar? Por que é que você não tem ânimo para ler a palavra de Deus? Por que é, aleluia, que você não tem forças para nada quando se trata relacionado às coisas santas? Porque muitas das vezes está tomando da ceia indignamente. Aí começa, irmãos, a tomar ceia indignamente e acha que Deus não está vendo. Acha que no teu trabalho Deus não está vendo. Acha que dentro da tua casa Deus não está te vendo. Acha que na tua vida conjugal Deus também não está te vendo. O tempo, aleluia, vai passando, a força não tem, aleluia, e dobra os joelhos, irmãos, e fica pensando: Senhor, o que eu estou fazendo aqui dobrado? Santo é o teu nome, Jesus. Não tem forças para poder orar. Por quê, irmão? Porque está tomando do sangue do corpo do Senhor indignamente. Analise, irmão. Pastor, me dá uma dica, pastor, para ver se eu tenho condições de tomar a ceia ou não. Eu tenho. É pelo grau de espiritualidade, irmãos, que você tem. É quanto tempo você para meditando na palavra do Senhor? É quantos dias, aleluia, por semana você tira para poder jejuar? É quanto tempo, aleluia, de orar? Pastor, não tem força nem para orar, irmãos. Algo tem acontecido. E a Bíblia está dizendo: analise, examine-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo, porque você já está fraco. Examine-se a sua vida e vê que você está fraco. Reconheça que você está fraco. Não deve tomar a Santa Ceia, porque é um elixir que eleva a pessoa, levanta, mas também se torna, aleluia, um veneno que mata. Um remédio, aleluia, que cura, mas também um veneno, aleluia, que mata, de acordo, aleluia, ao teu proceder. Examine-se o homem a si mesmo. Graças a Deus. Meu Deus! Aí as pessoas acham ao contrário, irmão, que vai participar da Santa Ceia para poder ficar firme na presença de Deus. Ah, pastor, eu peco porque eu não tomo ceia. Não! Você não toma ceia porque você peca. Você não toma ceia porque você ainda não abandonou o pecado. Aí, irmãos, insiste. Agora os crentes, aleluia, que participam, todo mês participando, e Deus está dizendo: ó, aos fracos, hein? Examine-se o homem. Todo mês é lido a mesma coisa. Examine-se o homem a si mesmo. Examine-se, porque se você estiver tomando a ceia do Senhor, você vai ficar fraco. Por isso que há muitos fracos, aos fracos, aos fracos. E está lá a pessoa lá, todo mês tomando. Chega uma hora que vai acontecer o quê? Vai ficar doente. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes. Primeiro sinal que vem na vida do crente, aleluia, que está participando indignamente do sangue do corpo de Jesus, é a fraqueza. Segundo ponto, aleluia, que a pessoa não percebe
começa a ficar doente. 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 Não estou dizendo que a tua enfermidade é por causa, aleluia, do teu pecado. Não estou falando isso. Eu só estou falando o quê? Que é uma consequência. Consequência. Primeiro vem a fraqueza, depois vem a doença. Jesus. E muitas das vezes a doença, irmãos, ela não vem só na carne, aleluia, não. Ela vem, aleluia, na alma. Ela vem, aleluia, no grau, aleluia, de espiritualidade. Meu Senhor. A doença, aleluia, ela vem, aleluia, no espírito, aleluia, da pessoa. E a pior coisa, irmãos, é um crente com o espírito, aleluia, doente. Aleluia. Você sabe, aleluia, que um doente, ele quer tomar qualquer tipo de remédio, aleluia, para ser curado da tua enfermidade, não é isso? Mas o crente, aleluia, que ele está com o teu espírito doente, aleluia, ele passa a ser um crente, aleluia, contaminado. E não é qualquer tipo de doença, não, são doenças contagiosas no espírito. Pastor, mas aqui está pregando contra o pecado. Lá naquela igreja, lá o pastor, aleluia, fala que não é pecado. Um exemplo. Aqui o pastor fala, aleluia, que se um homem largar sua mulher e casar com outra, está vivendo em adultério. Lá o pastor falou, aleluia, que não é, aleluia, bem assim. Lá pode casar, aleluia, novamente. Irmãos, quem é que está certo? Será que sou eu? Será que sou ele? Mas por que ele prega assim, desta maneira, irmãos? É porque está doente, aleluia, no espírito. E essa doença no espírito é uma doença contagiante, igual, aleluia, a Covid. Vai pegando em um para o outro, vai pegando, ó. Vai passando de um para outro, vai passando de um para outro. Não seja bobo, cuidado, para que você não venha se relacionar com crente, aleluia, doente. Aleluia. Cuidado para que você não venha se relacionar com pastor doente. Cuidado para você não se relacionar com irmãs que se dizem cheias do poder de Deus, mas estão, aleluia, doentes. Meu Senhor. Por quê, pastor? Cuidado, que a doença espiritual que ela está, pode passar para você, mas por que ela está doente? Porque está participando do sangue do corpo de Jesus indignamente. Olha que a Bíblia falou, há muitos fracos, doentes, e muitos que dormem. Sabe o que significa esta palavra dormem? Muitos que já morreram. Olha, primeiro a pessoa ela fica fraca. Depois, aleluia, o crente, aleluia, fica doente. Quando ela está fraca, é Deus alertando, é Deus te alertando, dizendo, olha, você está assim porque você está em pecado. Eu estou te dando um alerta, não participa do sangue do meu corpo. E está lá a pessoa lá, fraca, participando. Aí daqui a pouco Deus vai, irmãos, e começa a tocar nela. Olha, desperta, porque agora você está doente. E o terceiro ponto, irmãos, muitos que dormem, muitos que já morreram. E quantos, aleluia, dentro da igreja, aleluia, que já morreram?
Quantos, aleluia, crentes que já não sente mais a presença de Deus? Aleluia, Deus. É, meu Senhor. Quantos crentes, aleluia, que tocam louvor bonito, aleluia, e não sente, aleluia, mais nada? Quantos crentes, aleluia, que dobram o joelho para orar, não consegue orar e já não sente, aleluia, mais nada, aleluia, na oração? Cuidado, sabe por causa de quê? Porque muitos já morreram. E Deus está te despertando nesta noite. Foge dos tais. Foge da presença dos fracos. Foge da presença dos doentes. Foge da presença dos que já estão mortos. E quantos já estão mortos? Por que, pastor? Porque quando, aleluia, tem um morto, do lado dele tem o que, irmãos? Outro morto. Não é assim que funciona o cemitério? Cemitério tem aquelas gavetas, aquelas covas, aleluia. Em cima e embaixo tem gente morta. Sai fora de crente morto. Sabe por causa de quê? Porque quem vive, quem está ao lado de crente morto é o quê? Outro morto. Aleluia! Glória a Jesus. O que é que um crente fraco que toma ceia, aleluia, porque vive em pecado, tem de bom, aleluia, para a sua vida? É, Jesus. Não tem, irmãos, nada o que passar, está vazio, não tem o que passar, está fraco, está precisando, aleluia. E se você não tiver cheio, aleluia, em si mesmo, o que vai acontecer? Aquilo pouco que você tem, você vai acabar perdendo, aleluia. O que esse tipo de pessoas, aleluia, tem para você? Ou você ganha ele para vir para a igreja, ou esta pessoa ela te ganha para ir para a fraqueza. É, meu Senhor. Talvez você já é um tipo de pessoa, aleluia, que já está mais para lá do que para cá. Talvez você é um tipo de pessoa, aleluia, que está fraca. Talvez você já está doente e ainda não percebeu. E anda, aleluia, por lugares procurando, aleluia, a cura. Deus poderoso, aleluia. E Deus está despertando, sai fora. E Deus está despertando, sai fora. E você ainda continua lá. Meu Deus. Irmãos, parece coisa simples. Apenas um pedaço de pão, apenas um copinho de suco. Aleluia! Meu Deus! Aleluia! Mas sabe o que diz a palavra? Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Você sabe o que é condenação? É alguém que comete crime. Toda pessoa, aleluia, que ele é um condenado, é porque ele cometeu um crime. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria
condenação. Está de frente do juiz e é julgado, e o juiz bate o martelo dizendo: está condenado. Bateu o martelo e disse que está condenado, já não tem mais jeito. E na nossa vida também é assim, desse jeito, irmãos. Deus vai se levantar como juiz e julgará, aleluia, as nações. Deus se levantará como juiz e julgará, aleluia, os crentes, desde o maior até o menor. Deus julgará. Deus julgará. Mas é para você ficar ligado com Deus. Porque naquele grande dia o martelo vai bater. E muitos vão, aleluia, falar: Senhor, mas eu tentei ficar firme. Senhor, mas eu tentei ficar firme e não consegui, conforme colocando a culpa, aleluia, em Deus. Aí Deus vai falar para ele o seguinte: olha, você ficou assim desse jeito porque você não obedeceu a palavra. Porque não obedeceu, e eu falei para você se examinar, você ainda continuou tomando. Pastor, hoje eu analisei a minha vida e decidi não tomar a ceia do Senhor, porque eu quero me levantar. Eu não quero continuar caído, porque os meus pecados são muitos e eu preciso me fortalecer para eu estar preparado a tomar a ceia de Jesus. Amém? Amém. Você não é obrigado, irmãos. Aleluia. Vamos se colocar de pé nesta noite. Eita, Deus poderoso. Vamos estar fazendo uma oração. Eita, maravilha de Jeová. Aleluia. Senhor Deus, querido Rei da Glória, mais uma vez, meu Pai, diante da tua presença, eu venho, ó Deus querido Rei da Glória, e pedir, meu Pai, nesta noite, perdão pelos nossos pecados, meu Pai. Perdão, Jesus querido Rei da Glória, por tudo aquilo que eu cometi neste mês, ai, que não foi da tua vontade. Porque eu confesso diante de ti, diante da igreja, meu Deus, que meus pecados foram muitos, meu Pai. Mas a tua palavra diz que contigo está o perdão para que tu sejas temido. Jesus, Rei da Glória, nos perdoa, porque está aqui nas minhas mãos, meu Pai, esses pães. Eu venho, aleluia, pedir ao Senhor que venha estar transformando, aleluia, nesta noite no teu corpo.
venha, meu Pai, alimentar a nossa alma. Que venha, Jesus, alimentar a nossa alma. Porque talvez a nossa alma ela esteja, aleluia, sedenta, necessitada. Mas através, aleluia, desse pão, alimenta a nossa alma. Amém? Glória a Jesus. Cristo já nos preparou, já que nos comprou, e agora nos convida a cear. Conselhos de alma e de graça Deus te dá. Vem faminto a Jesus, vencerá. Vencerá, o Mestre chama, vencerá. Alimenta do corpo. Mesmo hoje tu te podes saciar. Aleluia. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Glória a Glória a Deus. Deus. Está em tuas mãos um pedaço de pão, amém? Que agora simboliza a carne de Jesus Cristo. Quando você participar, lembre-se da cruz, lembre-se de Jesus sendo crucificado no madeiro, amém? Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Pode comer o corpo do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Santo é o seu nome, Jesus. Deus te Aleluia. Graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Está aqui também nas minhas mãos, irmãos. Os cálices. Aleluia. Aleluia. Amém? Eu queria dizer para os irmãos, aleluia, que aqui na nossa igreja, nós só servimos a Santa Ceia para os crentes da nossa igreja, irmãos. Não é ou uma pessoa que a gente conheça muito bem, tá, irmãos? Porque, irmãos, se toda pessoa que entrar na igreja, nós formos dar a ceia, a gente não sabe nem qual é a vida da pessoa. Mês passado entrou aqui na igreja uma mulher, e essa mulher, aleluia, não congrega em igreja nenhuma. Não congrega em igreja nenhuma. Como é que a gente vai servir ceia para ela? Depois ela se levantou e ainda quis questionar, irmãos, por que é que nós não demos a ceia a ela. Você lembra que a mensagem que foi pregada? Que a Santa Ceia, ela é um veneno se a pessoa tomar indignamente. E as pessoas muitas vezes acham que a gente faz dissensão entre igreja aqui, igreja lá. Não é nada disso. Não fique preocupado não. Quando você estiver dentro da tua igreja lá, o teu pastor ele vai te dar a Santa Ceia. Você não vai ficar, eu fiquei sem. Não, você não ficou sem Santa Ceia. Quando você for na tua igreja lá, o pastor ele vai te dar a Santa Ceia. Amém, irmão? Amém. Porque a gente conhece casos de pessoas
estavam participando do sangue do corpo de Jesus logo após perderam a sua vida, por achar que é normal. Então, os irmãos que são de outra igreja, eu gostaria que você me entendesse. Não é que eu estou negando a ceia para você, é porque eu não conheço a sua vida. Ah, mas eu sou crente. Quando você estiver na tua igreja, o pastor vai te dar a ceia. Amém? Aleluia. Cristo já nos preparou, já que nos comprou, e agora nos convida a cear. Com celestial manjar, eficácia destilar, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Cristo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. Glória a Deus. Daí nas tuas mãos, na minha mão, o cálice. E esse cálice, aleluia, é representado o sangue do Senhor. Faça uma reflexão nesta noite. Meu Deus. Volta, aleluia, a tua mente para aquele momento da crucificação. Desde, aleluia, no Getsêmani, aonde o nosso Senhor, ele foi insultado. Aquele período, aleluia, ali sendo julgado, sendo acusado, esbofeteado, chicoteado. Quanto sofrimento Jesus ele passou. Irmãos, era tanta dor que o Senhor sentiu. Quando pegavam, aleluia, aquele chicote, aleluia. Na ponta dos chicotes, aleluia, existia travas, ossos pendurados. E vinha, aleluia, nas costas de Jesus e tacavam, aleluia, aquele chicote com toda a força. O sangue escorria, aleluia, pelo corpo de Jesus. Agora falaram, aleluia, o seguinte: ué, você não fala que é rei? Então toma aqui a tua coroa de rei. Era uma coroa de espinho entrelaçado. Irmãos, imagine a dor, pegando aquela coroa de espinho e colocando em cima da cabeça de Jesus. Agora aqueles espinhos, aleluia, quando furava, aleluia, o crânio. Imagina aqueles espinhos grandes que furavam o crânio, aleluia, da pessoa. Imagine a dor que ele estava sentindo, irmãos. E Jesus com aquela coroa na cabeça. Eu creio que aqueles carrascos pegavam pedaços de paus e tacavam, aleluia, em cima da cabeça de Jesus. Agora, recebendo paulada na cabeça, e ainda por cima recebendo a coroa de espinho. Irmãos, eu creio que a dor era tanta que aqueles espinhos, aleluia,
entravam, aleluia, dentro da cabeça, aleluia, de Jesus. Imagine agora. E nesse momento, aleluia, de sofrimento, ele pensava em nós. Ele pensava em nós. Ele pensava em você. E aquele corpo lavado, aleluia, de sangue. Puxa-se a mão direita, aleluia, estica, aleluia, aquele prego que entra na palma da mão de Jesus, aleluia, e crava a madeira. Imagina a dor, na outra mão a mesma coisa, estica-se o braço, aleluia, crava-se aquele prego. Imagina a dor. Coloca, aleluia, um pé por cima do outro, aleluia, e também, aleluia, crava-se um prego. Agora Jesus pregado na cruz, pregado. Para que ele pagou aquele preço todo, hein? Para que Jesus pagou esse preço todo? Para você continuar vivendo a vida pecaminosa que leva? Para que Jesus pagou aquele preço todo? Para que você não venha resistir à tentação, e quando cai, aleluia, sobre a sua vida, para que Jesus pagou aquele alto preço? Para depois você sair daqui da igreja, chegar em casa, aleluia, dar lugar ao diabo novamente em pecado, andar na rua, aleluia, dar lugar, aleluia, ao pecado. Foi para isso o sofrimento? Foi para isso o sofrimento? Deus amado. Foi para isso o sofrimento? Para que amanhã você venha andar como um crente mundano na rua? Foi para isso o sofrimento? Foi para isso o sofrimento? É coroa de espinho, é chicotada, é burro, é cuspida, é insultos e por último, aleluia, a cruz, aleluia. Foi para isso, para amanhã, aleluia. Você está em qualquer lugar. E não se portar como um crente tem que ter vergonha. Eu tenho que ter vergonha. Você tem que ter vergonha. De analisar, aleluia, e ver que o preço, aleluia, foi alto. Quantos queriam participar desta noite, mas o privilégio está isso. Semelhantemente também disse tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis este pão e bebeis este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Pode participar do sangue de Jesus. Sangue. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, meu Pai, por mais esta oportunidade. Obrigado, Jesus. O sangue do Senhor vem entrar em mim, meu Pai. Aleluia, Deus. O sangue do Senhor vem entrar na nossa vida. Que venha circular dentro do meu peito, dentro da minha alma, dentro do meu coração. Aleluia. Amém?
Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus querido, vem da glória. Eu te agradeço nesta noite, meu Pai, por esta oportunidade de estar na tua presença. Que o Senhor venha estar nos abençoando, nos guardando, nos ajudando, para que mês que vem nós possamos estar aqui também. Em nome de Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Irmãos, pode se assentar em nome de Jesus. Glória. Aleluia. Em nome do Senhor. Amém? Deus de poder e glória. Aleluia. Vamos louvar em nome de Jesus. Deus, aleluia. 212. Bem,